O que é sinergia? Qual é o significado da palavra sinergia? Então, sinergia nada mais é do que a combinação de elementos que tenham sintonia e que essa sintonia produza um resultado bom, produza um bom efeito, produza algo desejável, não é? Um exemplo prático de sinergia, quando nós vamos fazer um suco, não é? Então, vai fazer o suco natural, enfim, a gente coloca dentro dos componentes, nós colocamos lá açúcar ou sal. Nós colocamos o açúcar naturalmente, porque ele é sinérgico, ele interage com os outros elementos, né? Produz uma ação que provoca uma sintonia, que provoca uma harmonia. Por que é importante a sinergia nas organizações? Por que é importante a sinergia dentro de um lar, né? Num relacionamento, enfim? Porque se há a combinação entre interesses, não é? Entre vontades, se há sintonia entre objetivos, se as pessoas cooperam entre si, que é o efeito sinérgico, a produção ou o resultado final certamente é muito maior do que se os elementos agissem sozinhos ou de forma isolada. Então a sinergia nada mais é do que a combinação de elementos que fazem parte, né, de uma sintonia e que haja um casamento de moléculas, não é? de interesses, de objetivos e que produzam efetivamente algo melhor, um terceiro, um quarto, um quinto elemento melhor. Não é? Enfim, isso funciona numa sala de aula, não é? O professor que produz sinergia com seus alunos, não é? Isso funciona, como eu já falei, dentro de um lar, não é? Vocês imaginem pai, mãe, filhos em que não há sinergia, em que não há sintonia. É extremamente complicado, né? Imaginem um casal de namorados em que não há sinergia, em que os objetivos são conflitantes. Então isso também é preocupante, não é? Inclusive ontem à noite eu fiz uma palestra numa empresa em que falávamos muito sobre essa questão da sinergia e da importância disso nos negócios. Então, quando você age sozinho, com interesse individual, quando você age de forma isolada, você produz um tipo de efeito, pequeno efeito. Quando você age em sintonia, esse efeito se multiplica, esse efeito se torna, então, traz um resultado, então, muito mais produtivo, muito mais impactante, muito melhor, muito mais valorizado, muito mais produtividade, enfim, e muito mais felicidade para todos. Então, concluindo, a sinergia nada mais é do que o casamento ou a afinação de elementos que muitas vezes são diferentes, mas que têm sintonia entre si. Tá? Então eu usei, como eu disse agora há pouco na palestra de ontem, né? Quando a gente vai fazer uma caipirinha, né? Nós usamos lá o limão, usamos a vodka, o gelo e usamos açúcar. Se usássemos um outro elemento, com certeza não iria produzir sinergia. Não é? Então fica muito claro, fica muito transparente esse conceito e muito simples, é? Para aplicarmos no nosso dia a dia. Empresas e pessoas que agem em sintonia, que agem de forma sinérgica, de uma forma em que elas compartilham interesses e objetivos, produzem resultados extraordinários.